Olá, boa noite. Bem-vindos à nova edição do podcast Pequenas Conversas, onde o livro é o pretexto para uma pequena e boa conversa. E o convidado desta noite é o Padre Luís Miguel, um grande amigo meu, professor e diretor na Universidade Católica Portuguesa, da Faculdade de Teologia, e também um especialista na área da catequese e do digital. Se é a primeira vez que nos estão a escutar e a acompanhar, desde já, muito bem-vindos. Nós vamos refletir, já iniciamos na semana passada e ainda nas próximas duas edições, sobre o livro do Thomas Alick, O Sinal das Igrejas Vazias, e que está disponível gratuito para ser lido e descarregado gratuitamente na página da livraria do Diário de Minho. Algumas pessoas disseram a semana passada que ainda não tinham lido, que era bom que pudesse explicar um pouco o que é que diz a Alick. De um modo assim muito, muito sintético, o Thomas Alick inicia o seu livro dizendo que o mundo está doente, não é? Doente não só por causa desta pandemia que nos está a assolar, da Covid-19, mas desde há muito tempo que está doente nas suas relações, nas interações a nível social, de amizades, familiares. E que, portanto, que depois desta pandemia, diz Ali, que a realidade não será mais a mesma. E quando ele então começa a falar sobre a Igreja, socorre-se de uma expressão do Papa Francisco dizendo que a Igreja deveria ser uma espécie de um hospital de campanha. E é uma metáfora, então, para dizer que é preciso sair da Igreja, é preciso montar realmente ali um hospital na rua, ir ao encontro de quem há muito tempo anda afastada. Mas nesta linguagem da medicina, fa construir um hospital é também fazer um diagnóstico, é preciso também tratar quem está doente. E é curioso que há ali que diga que os primeiros a estarem doentes são precisamente os cristãos. E esta é a imagem mais forte do seu livro, quando ele diz: "As igrejas estão vazias", e isso é um sinal muito forte para todos os cristãos e também para a sociedade. O que é que ele quer dizer com "estão vazias"? As igrejas estão vazias porque os cristãos há muito tempo estão adormecidos, estão acomodados. E por isso é necessário quase ali um abanão, fazer mudar a realidade. E ele pergunta: será que nós não temos desde há muito tempo igrejas cheias de pessoas, mas vazias no ardor evangélico, nas suas propostas, nas suas dinâmicas? Obviamente é uma pergunta retórica, porque ele afirma que sim, e que, consequentemente, é necessária uma grande e ampla reforma. Chega mesmo a falar até das transmissões online, das orações que têm sido prática nestes últimos 2 meses, mas que estas transmissões não podem ser, ou se calhar ele diz até de modo crítico, são quase como um pequeno paliativo para uma doença que é muito larga, quer dizer, muito mais profunda. E, portanto, a reforma também ela mesma deve ser profunda. E, sobretudo, a partir de um conjunto de pessoas. Que quem conhece o pensamento de Thomas Alick sabe que ele faz esta distinção, não é? Que hoje em dia não devemos distinguir tanto entre crentes e não crentes, mas entre apáticos, indiferentes e aqueles que andam à procura. E então ele deixa no ar esta pergunta: como é que nós podemos apresentar Deus, falar de Deus a quem é indiferente, a quem não só nunca ouviu, mas nem sequer está para aí voltado? Então, esta noite temos o Padre Luís Miguel, que nos vai ajudar a falar sobre tantas coisas deste livro, que são super interessantes. Eu não disse há pouco, mas nós ambos somos da teologia prática, portanto, coisas práticas é connosco, deixamos as teorias para outros, nós metemos as mãos à obra. Obrigado, Luís, por teres aceito este convite, estás aqui comigo esta noite.
Eu que agradeço o facto de ter lembrado de mim e felicito pela iniciativa que estou a ver, até pelas reações que tive, que está a ter muito bom acolhimento por todos aqueles que se interessam por estas coisas. Estás de parabéns. Não é por mim, é por ti, por isso é que as reações estão boas. Luís, o Ali no livro usa uma metodologia que nós ambos estamos habituados, mas também, se pensarmos bem, é uma metodologia clássica, até, por exemplo, da Locke, não é? Do ver, Sim. julgar e agir, ainda que haja depois outras metodologias, mas não é assunto para esta noite. E o Ali que diz, é preciso fazer um diagnóstico, não é? Sobre o que se passa na Igreja. Quando conversávamos, né, ainda no outro dia, lembrei-me de um livro que é clássico do Rosmini, que ele fala sobre as 5 chagas da Igreja. Depois existe um outro livro que é uma espécie de uma adaptação desse clássico às paróquias, do António Falico, onde se fala sobre as 5 chagas da Igreja, não é? Neste teu olhar de lince, quais são para ti os problemas da Igreja atualmente, não é? Eu penso que assim, os problemas da igreja são as suas soluções. Eu não queria distinguir entre isto é um problema e aquilo é uma solução. Onde nós identificamos o problema da igreja está a sua solução. Uhum. E eu penso que um dos grandes problemas, o grande problema da igreja, é uma falta de caminhar juntos. O termo técnico é sinodalidade. É uma falta de caminhar juntos. Nós estamos há muito tempo habituados a que uns façam e depois os outros, a maioria, usufrua. Uhum. Como se alguém pudesse arrojar-se no direito de dizer eu tenho a verdade. Tu falavas na introdução aquela distinção entre buscadores e acomodados, não é? Uhum. Eu penso que a imagem é muito feliz. Porque, de facto, se nós em igreja estamos a viver uma dinâmica de permanente discernimento, nós somos não só capazes de perceber a palavra de Deus e a sua mensagem nas nossas vidas hoje, como somos capazes de as comentar, Uhum. de as partilhar. O que é certo é que nós, como não fazemos discernimento, eu faço só assim uma pergunta meramente provocatória. Quantas paróquias têm conselho pastoral paroquial? E dessas, quantos conselhos pastorais fazem efetivo discernimento? Estamos a ver a Uhum. questão. Sim, sim. Porque enquanto não houver este hábito de discernimento, tu há um bocado falavas da questão da JOC, do método teorizado para o ambiente católico pelo Monsenhor Cardaina, enquanto não houver estes grupos de reflexão, que podem ser conselho pastoral em sentido estrito, pequenos grupos de pessoas que se reúnem, que rezam juntas, que procuram perceber as interpelações que o mundo nos coloca e dar-lhe uma resposta à luz da palavra de Deus. Enquanto isso não acontecer, mesmo aqueles que estamos nas comunidades, nós não vivemos a fé de uma forma autêntica. Vivemos a fé sistematizada para outro tempo que não hoje. Não sei se me faço entender. Sim, perfeitamente. E se calhar eu penso que em parte aquilo que uma das críticas do Ali que não neste livro, mas noutros que tem feito, mas também não é exclusivo dele, não é? Que, mas é curioso aplicar a categoria dele dos apáticos também aos próprios cristãos, aqueles que se dizem serem mesmo cristãos, não é? No sentido, Sim, sim. ou seja, vivemos o dia a dia enquanto cristãos de um modo apático, consumindo aquilo que já nos foi transmitido pelos nossos antepassados, mas que Sim. nunca chegámos a refletir criticamente, não é? Sobre isso. Nunca assumimos como nosso. Ou seja, a palavra nunca encarnou na nossa vida. Essa é a questão. Essa é a questão. Porque muitos de nós, pela nossa educação, pelo ambiente em que nascemos, nós crescemos em ambientes de cristandade, mais explícito, menos implícito, crescemos. Por isso nós não nos questionamos. Deram-nos umas respostas e mais tarde nós percebemos as perguntas. Esta é a questão, quer dizer, quando é que nós dizemos por palavras nossas a alegria de estarmos unidos em permanência a Jesus Cristo? Como é que isto se diz com palavras
nossas hoje. Nós fugimos assim para uns clichês, ou seja, para umas formulações doutrinais que aprendemos, que ouvimos de alguns e repetimos. Mas como é que eu, como cristão, digo por palavras minhas a alegria que me habita? E isto é a diferença. Porque se eu sou um buscador, alguém que anda à procura, ou seja, se eu sou um cristão normal, alguém que anda à procura, eu sou capaz de interagir com a minha realidade e com a Uhum, luz do Evangelho percebê-la. Se eu sou alguém que simplesmente estou, para usar uma palavra agora da teologia, se eu estou simplesmente enquadrado, ou seja, há um determinado standard, umas normas que eu tenho uhum. que cumprir e umas determinadas características que eu tenho que ter, eu tenho-as e já está. Só que dá-se esta perversidade que pode acontecer, que eu tenha tudo, exceto a experiência de Deus. Isto faz toda a diferença. Vamos tentar os dois fazer aqui, se tivéssemos de traçar um perfil do cristão de hoje em dia, daquele que participa normalmente nas Eucaristias, dá-me aí uma ou duas características, depois eu dou outras duas. É assim, bem, eu sabes que a minha experiência celebrativa é muito especial, não é? Portanto, eu não celebro numa comunidade igual às outras, não é? O que Uhum, faz com que há muitos anos, o que faz com que a minha realidade celebrativa seja distinta. Mas eu penso, até pelos meus amigos, pela minha família e tudo mais, eu penso que nós temos na nossa igreja cristãos, que aliás é uma coisa que me faz pensar muito. Temos cristãos que têm uma prática assídua, que se esforçam por viver de acordo com aquilo que lhe ensinaram que era correto, mas uhum. nunca fizeram a experiência de Deus. Nunca fizeram um retiro. Nunca. A sua oração pessoal muitas vezes é mecânica. Ao levantar e ao deitar e uma recitação do terço, por exemplo. Ou seja, Uhum. aquela experiência de encontro íntimo com alguém, que é Jesus Cristo. Eles nunca tiveram a oportunidade, nunca ninguém lhes falou disso. E a questão é, temos aqui um contrassenso. Nós dizemos, aqui não há experiência de Deus, mas ao mesmo tempo há um desejo de fidelidade a Deus, a um Deus que eles se calhar até conhecem de uma forma deturpada. Ou seja, eu penso que nas nossas comunidades há muita gente, claro, muita gente boa, muita gente sedenta de Deus, Uhum. só que nós fomos-lhes dando, digamos assim, umas Coca-Colas, não é? Que matam a sede por pouquinho tempo, mas não hidratam. Mas não hidratam. Se calhar a característica principal do nosso cristão é um cristão com sede que vai sofrendo ligeiros adiamentos, não é? Mas que não consegue, a igreja não lhe conseguiu dar resposta para ele manter a sua sede de plenitude. Estavas a dizer isso, eu lembrei-me de uma outra coisa, que às vezes uma coisa que tenho vindo a pensar, que é, nós facilmente fazemos ou criticamos o tipo de cristianismo, e sobretudo quando nós olhamos aqui para o norte, muito alicerçado na piedade popular, não é? Uhum. Como se fossem coisas mágicas, repetitivas, e neste contraponto com a chamada fé esclarecida. Mas todavia, essa gente que vive na sua piedade popular, falo com verdade, não é? Podemos dizer limitado, poderia ser muito mais, poderia ser diferente, mais esclarecida, mas não deixa de ser verdadeira, não é? É. E portanto a experiência que fazem de fé é verdadeira. Pior ainda é quando nós dizemos que é preciso uma fé esclarecida e que essa piedade popular, não é aquilo que deveria ser, e muitas vezes retirando a piedade, os sinais de piedade popular a essa gente, mas não temos nada de melhor para oferecer muitas vezes. Ou seja, há crítica, mas não há este lado mais propositivo da proposta cristã. Seja porque quem deveria oferecer, se calhar, também não está preparado suficientemente para o oferecer numa linguagem contemporânea, adequada e aos ritmos das pessoas, seja porque também demora tempo para essas pessoas de darem o salto, porventura. Não é? Claro. Estavas agora a falar sobre as imagens deturpadas de Deus, que é uma das críticas que faz ali, ou seja, que durante séculos e séculos fomos criando no imaginário das pessoas imagens de Deus, muitas delas voltadas para um Deus castrador, um Deus vingativo, um Deus que está tipo juiz, não é? Que está ali à espera ou está a anotar no seu rol das coisas boas e das coisas más,
e esperando um dia à porta de São Pedro, que façam ali as contas entre o deve e o haver, Deve haver. se conseguimos ao menos passar ali pelo portão, pela porta estreita. E de facto isso é uma imagem que de saudável, desde logo, não é? De equilibrada, não traz nada ao cristianismo. Conversámos também há pouco, relembrando a conversa do Pedro Sousa, que deu esta semana passada, também num direto da Faculdade de Teologia, quando ele dizia, ou ao menos rebatia a ideia, será que foi Deus que lançou esta pandemia como uma espécie de castigo para fazer um reset à humanidade? A cada uma? Não, claro. Não, essa é a questão, porque repara, em termos pedagógicos, propor uma solução baseada no medo é muito mais rápido. Uhum. Ou fazes, ou acontece-te isto. Um castigo, uma coisa qualquer. Ao passo que levar a pessoa a perceber que para ela, a médio e longo prazo, é muito melhor uma determinada atitude, um determinado comportamento do que outro, isso gasta muito tempo. E eu penso que na educação da fé nós socorremos-nos muito do medo, porque fomos criados no medo. Repara, muitos de nós clérigos fomos educados em casas, sobretudo antes de entrarmos na fase do seminário maior, onde existia um quadro que dizia Deus vê tudo. Deus vê tudo. E é verdade. Mas aquilo, para miúdos na infância e na adolescência, está a dizer, se o prefeito não te vê, Deus vê. Portanto, ele está lá como rei da guarda. claro, ou seja, isto fica-nos no inconsciente. E depois, como é que nós, adultos, assumimos as nossas próprias feridas? Porque nós somos pessoas feridas. Em última instância, o pecado é isto, é nós estarmos feridos. Não é? Nós somos feridos. Como é que nós deixamos que a palavra de Deus e a sua graça seja bálsamo que nos consola, que nos alivia e que nos cura? Porque a partir do momento em que eu tomo consciência de que há algo melhor, há alguém que me cura, a perspectiva muda por completo. Porque eu agora, em vez de procurar enquadrar os outros num determinado formato, eu vou ter uma confiança profunda na graça de Deus e saber que a graça de Deus, quando atua naquele meu irmão, vai fazer dele o melhor possível. O que é, eu não sei, nem controlo. Mas sei que a graça de Deus é eficaz. E quando a graça de Deus atua, aquele meu irmão vai ser um homem ou uma mulher muito mais vivo, ou seja, vai ser mais humano porque tem Deus nele. Ao passo que neste momento ainda subsiste muito, estou-me a referir ao âmbito da educação cristã, que é o âmbito onde eu estou mais inserido, ainda subsiste muito aquela ideia de que há um determinado modelo de cristão, uma forma, que depois todas as pessoas têm que encaixar naquela forma. Ou se corta os excessos, ou se acrescenta as faltas, mas tem que caber naquela forma. Ora, a forma por excelência somos nós. Fomos criados por Deus e por amor. A tua área, e a mim faz-me alguma confusão, ou ainda não dá para decifrar muito bem. Nós temos itinerários catequéticos para crianças, jovens, que estão bem tipificados, a oferta é mais do que variada. Depois fala-se muito na formação de adultos, não é? Mas em muitos sítios vê-se que a tal formação para os adultos é quase um remake da catequese com conteúdos adaptados ou na linguagem adaptada. Parece que é isso que deveria ser a formação de adultos, na sequência do que estás a dizer, talvez itinerários mais personalizados, não é? Não, claro que não. Claro que não. Aliás, uma das críticas que nós ouvimos muitas vezes é que a Igreja infantiliza as pessoas. Desde logo porque há alguém que nos diz o que é correto e o que é errado, e depois há, que normalmente o líder, o pároco, ou coisa assim no género, e depois há alguém que tem, a maioria que tem que cumprir aquilo. Isto não é nem cristão, nem adulto. O adulto é aquele que tem em si as convicções
devidamente solidificadas, e os meios para viver de acordo com aquilo que ele considera que é o correto. Logo, a formação cristã para adultos tem que dar ao adulto, desde o início, um respeito muito grande pelas suas características. E o adulto é autónomo, só aprende aquilo que é útil e que ele percebe como útil para a sua vida, e acima de tudo o adulto tem muita experiência. Eu, quando tenho diante de mim um homem ou uma mulher com 30 anos, eu tenho uma enciclopédia diante de mim. Eu não posso cair na veleidade de pensar que lhe vou ensinar uma coisa muito especial e muito nova, muito diferente daquilo que eles aprenderam. Não. Eu, se quero de facto ajudá-los a fazer um caminho para descobrir Jesus Cristo, tenho que pegar na sua própria experiência e aí perceber, digamos assim, os rastros que Deus foi deixando. Ora, isso implica um contacto pessoal demorado e, digamos assim, fiel. Neste sentido, eu estou contigo o tempo que tu precisares e tenho todo o tempo para ti. Isto é uma mudança muito grande de perspectiva. Mas, sim, diz. Diz, não, vai, termina. Mais, nós estamos a fazer uma educação muito ao estilo industrial. Depois da civilização industrializada. Nós estamos a dividir as pessoas por idades. Portanto, tu tens 7, vais para o primeiro catecismo, tu tens 10, vais para o catecismo 5, tu já tens... tu já vais para o outro. Oh, meu Deus, mas nós, pensemos as nossas famílias, quando nos reunimos, numa festa grande, num casamento, por exemplo, juntam-se os adultos, juntam-se os jovens e juntam-se as crianças. Naturalmente, e juntam-se por afinidades, mais ou menos, né, neste grupo. Eu penso que estar a fazer uma educação assim tão dividida por anos, né, é uma coisa muito artificial. Daí que cada vez mais a educação cristã tem que ser intergeracional. E o lugar mais perfeito para vivermos a intergeneracionalidade é a família. Quando digo a família, não é responsabilidade da família. A família tem que ser muito ajudada. Não é, já tem responsabilidades que chega. Mas temos que fazer na família, dar à família uma oportunidade para os pais, os filhos, os avós, se viverem juntos e tiverem essa bênção, poderem, digamos assim, em conjunto, serem buscadores de Deus. Logo... Eu estava a rir porque tanta gente, pais, neste momento já estão com os cabelos em pé de ter as crianças em casa. Se dissermos que agora a catequese também tem que ser em casa, eu acho que vai haver um motim à porta dele. Não, a catequese tem que ser em casa, da mesma forma que nós ensinamos português aos nossos sobrinhos, ou como é que nós ensinamos português? Pensa lá. Como é que hoje... aprendizagem natural, não é? Chegaste ao ponto. Ou seja, é uma aprendizagem natural porque aquela linguagem que se fala em casa. E nós não podemos cair na veleidade de pensar que vamos fazer uma catequese familiar sem dizermos àqueles que na casa têm o dever e o encargo de organizar a casa, sem lhes dar ferramentas para isso. Eu tenho a idade que tenho, sabes como é que é? Sou um rapaz, já fiz 40 anos. A minha geração é uma geração que cresceu sem fé. Nós apanhámos a Revolução de 25 de Abril de 74, depois todo aquele momento de convulsão em que se botou tudo fora, não é? E se começou a construir tudo a partir do zero. Nós nascemos sem referências. E, quer dizer, e hoje é significativo que os pais mais jovens são aqueles que mais se interessam pela catequese dos filhos. Porquê? Porque eles sentem que lhes falta qualquer coisa. Por isso querem dar aos filhos aquilo que eles não tiveram. Por exemplo, em termos estatísticos, o Secretário Nacional fez esse trabalho. A motivação para ser catequista da adolescência, ser catequista da adolescência é de si já muito problemático, porque é uma idade muito difícil e tudo mais. Mas a principal motivação que os catequistas da adolescência dão é: eu quero aprender mais. E isto diz-nos qualquer coisa. A Igreja não foi capaz de oferecer à generalidade dos cristãos um itinerário para ele aprofundar a sua fé. Daí que ele oferece para ser catequista, não porque queira ajudar os outros a crescer na relação com Deus, numa vida de fé, mas porque ele próprio sente que quer crescer mais, quer aprender mais. Isto são sinais assim...
estava aqui a acompanhar alguns comentários, de facto a gente também está de acordo com isso, isto é, dizendo que a maioria dos católicos são por tradição, que o encontro nunca aconteceu ou nunca foi oferecido. Outras pessoas também a dizer que a Igreja precisa de se adaptar aos tempos modernos, sem fugir aos seus princípios. Deixa-me dar aqui uma guinada na nossa conversa, guinada mantendo no mesmo registro, que me parece importante. Porque é curioso que muitas ou que algumas empresas já começam a valorizar no currículo dos candidatos a serem colaboradores da empresa Admitidos, sim. ou na formação contínua desses funcionários, outras áreas que não aquelas técnicas para as quais são contratadas, não é? E ajudando-os ou inscrevendo-os ou valorizando quem tem interesse pela filosofia, pelas humanidades, e hoje algumas pessoas também se vão interessando até pela teologia, pela espiritualidade e tudo mais, não é? Tu, como sendo o diretor da Faculdade de Teologia, para muitas pessoas a Faculdade de Teologia é algo especializado, como quem escreve para uma revista científica e que está lá para meia dúzia de especialistas, não é? Como é que não te parece que é importante dar este salto de democratização da teologia, simplificação, de chegar, trazê-la para os tais procuradores dos tais que estão, os tais curiosos, não é? Se Bom, eu for um curioso da teologia, onde é que a encontro? Sem ter que pagar as propinas da faculdade. pá, vai estar comigo que eu estou contigo à vontade, não há problema nenhum. Não, a falar contra mim, eu também tenho que Não, receber o de meu. facto, não, qualquer pessoa, não, isso que tu dizes é verdade, mas em bom rigor esquece uma coisa que para mim é fundamental, que é a vocação do teólogo. Uhum. Nós quando usamos a palavra, aquele indivíduo é teólogo, usámo-la em 3 acessões distintas. É teólogo porque estuda teologia, é teólogo porque estudou teologia, prestou uma série de provas e é reconhecido pelo seu grau académico, concluiu um grau, digamos assim, académico na área da teologia. Uhum. Mas estes dois, em sentido cristão, não são teólogos ainda. Para ser teólogo, é necessário ser reconhecido pelo povo de Deus como tal. E qual é a função do teólogo? A função do teólogo é intruir as grandes questões que o povo tem, pegar nelas, refleti-las e, no seu trabalho intelectual, devolver ao povo de Deus, quando digo ao povo, não é ao povo simples, é ao povo de Deus, Uhum. as perguntas e, ao mesmo tempo, as respostas esquematizadas. Mas é De aquilo forma... que estou a dizer, nesta devolução, quais são os canais para melhor devolver e de facto chegar às pessoas? Sim, deixa-me continuar. Daí que eu acho que aqueles que estamos por missão na academia a trabalhar na teologia, temos que ter em simultâneo um trabalho que eu chamaria de divulgação, Uhum. que é grupos onde nós trabalhamos, o nosso compromisso apostólico, desde logo, nas comunidades às quais partilhamos, às quais pertencemos e no qual partilhamos a vida, e ao mesmo tempo não nos, digamos assim, furtarmos à necessidade de ir quase de terra em terra, falando de forma simples, mas não simplória, daquilo que é a verdade de Deus. Por Uhum. exemplo, nós neste momento, aqui na Arquidiocese de Braga, temos a decorrer em 3 sítios distintos cursos de divulgação da teologia. Em 4 sítios, peço desculpa, na Sé também estamos a ter. São cursos de divulgação, é o chamado teológico pastoral ou introdução à teologia. São cursos pensados para homens e mulheres que têm vidas profissionais, familiares ocupadíssimas, mas que uma vez por semana, agora não porque suspendemos por causa da pandemia, mas uma vez por semana se reúnem com docentes da faculdade ou docentes que a faculdade encontra para refletir sobre aspectos fundamentais daquilo que é o pensamento cristão, daquilo que é a nossa teologia. Mas, acima de tudo, a teologia é esta capacidade de dizer por palavras entendíveis pelos nossos contemporâneos a experiência de fé. E isso, qualquer pessoa pode ser, neste sentido, teólogo. Não tem que ser um grande erudito, tem que ser alguém que se deixa tomar pelo amor de Deus e se esforça por dizer essa experiência de uma forma que seja entendível
pelos seus interlocutores. Estava aqui a olhar para o relógio, eu tenho sempre este compromisso de não ultrapassar a meia hora e já sinto a forca aqui a aproximar-se. Vamos só meter o IVA, vamos só pôr aqui mais 2 ou 3 minutos Mas para aqueles que começar. nos ouvem sabem se há coisa que caracteriza os padres é quando começam a falar mais de calam. Não, Foi até preciso, necessário, uma exortação apostólica do Papa Francisco para nos dizer que nós nas homilias temos que ser breves. Vê o nível de exigência que isto teve que ter. Isso lá está, como dizem nas homilias, o problema não é levantar e planar, o problema é mesmo aterrar. É o aterrar. Mas pronto, vamos dar mais 2, 3 minutos, queria concluir isto, e depois terminar como terminámos da outra vez, sugerindo 2 ou 3 livros para quem quiser aprofundar algumas coisas do que fomos aqui conversando. Mas uma delas, parece-te que neste tal esforço de aproximação da teologia e da universidade, que a experiência que toda a gente globalmente está a fazer do recurso às tecnologias, ao online, as universidades já estão habituadas com o e-learning, be-learning e por aí adiante, não é? Mas a produção de conteúdos audiovisuais ou conferências ou conversas como aquelas que nós estamos aqui a ter, parece-te se calhar uma descoberta ou um ganho a ser potencializado pelas universidades? Eu penso que sim. Repara, nós agora estamos a lecionar online, como é público, toda a gente sabe, mas mesmo quando quando não acontece isso, nós temos desde logo os eventos públicos, conferências, semanas de estudos, congressos, que nós gravamos as conferências e colocámos-las disponíveis online, nos canais. Mesmo as nossas aulas poderiam ser gravadas e disponibilizadas online. Só que nós temos um problema que me parece que é muito difícil de superar, que é, eu vou usar a expressão que nós usamos na rua, temos muitas capelinhas. Repara, nós temos imensos recursos, só que estão todos dispersos. Estás a ver a ideia? Estão todos dispersos. Se nós tivéssemos, digamos, em um princípio agregador, e em torno desse princípio colocar lá o contributo que cada um pode dar, isto chama-se Igreja Comunhão, que é uma coisa que, ao que parece, é o que nós somos, não é? Nós colocávamos lá o pequeno contributo que podemos dar. Imagina, eu saio um documento do magistério hoje, imagina, não sei nenhum, mas imagina que sai um documento importante. Eu concentro-me 2, 3 dias, porque é o meu trabalho. O meu trabalho é estar aqui. Estás-me a visitar no meu local de trabalho. É estar aqui, preparo umas coisas, leio, não sei o que mais. Eu podia fazer facilmente digamos assim, um instrumento que partilhava com os outros, com toda a gente. Mas eu posso fazer isso na minha presença social, no meu Facebook, no meu blog, para mandar para os meus amigos. Não há, digamos assim, um lugar, em sentido virtual, que seja capaz de congregar tudo aquilo que existe. E esse, a meu ver, é o grande desafio, nós, no mundo virtual, sermos capazes de mimetizar e, se possível, melhorar aquilo que nós somos como igreja atual. Sim, completamente de acordo, sem dúvida. Para terminarmos, nós tínhamos-me também já lançado 2 ou 3 sugestões de propostas de livros, que eu acho que, lá está, 30 minutos pouco ou nada dá, é um cheirinho, mas o que é que tu sugeres para quem quiser aprofundar de algum modo o que nós temos aqui a conversar? Olha, eu propunha um livro, para começar, um livro que foi organizado ou editado por 2 jesuítas, um deles já faleceu. Um é o Christophe Theobald, que trabalha em Paris, o outro é Philippe Bach, que viveu na Bélgica, no Centro Lumen Vitae, e que já faleceu em 2016, 2017, se a memória não me atraiçoa, que se chama Uma Nova Oportunidade para o Evangelho. Onde eles apresentam, é um livro coletivo, não é? Onde eles apresentam uma mudança na concepção pastoral que me parece muito, muito, muito frutífera, que é deixar uma pastoral de enquadramento, aquela questão da forma que eu um bocado falava, e fazer uma pastoral gestativa, uma pastoral em que a pessoa
vai sentir-se mais viva, mais plena, e por isso vai gerar mais vida nela. Mais vida nela. E acima de tudo, parte de uma experiência que aconteceu, salvo erro, em França, em que houve um inverno com muita chuva, houve uma derrocada, e uma região muito ampla de um monte foi arrasado, ficou só terra. E então os teóricos, os engenheiros florestais começaram a fazer uns estudos e tal, e a perceber o que é que haviam de lá plantar. Enquanto fizeram estes estudos, quando lá chegaram para plantar, verificaram que lá já estava a nascer a melhor floresta autóctone. E esta fé naquilo que... O Papa Francisco diz uma coisa parecida na Evangelho Gaudium, esta mística de viver juntos. Deixemos que o Espírito trabalhe e que tenha que florescer aquilo que ele quer. Não aquilo que eu quero, mas aquilo que ele quer. Portanto, que ele de facto gere vida em nós. Depois há um trabalho do François Xavier Amert, que é que trabalha na Suíça, que é abrir-se à fecundidade do Espírito, que no fundo é uma fundamentação daquilo que é uma pastoral generativa. Eu não gosto da palavra gestação. Aquilo que é uma palavra uma pastoral generativa, em que eles teorizam que, além de tudo mais, é preciso ter presente que quem evangeliza é o Espírito Santo. E que é o grande... Nós estamos uma semana e pouco de celebrar o Pentecostes, que é o grande desconhecido da nossa igreja. Sim, ambos partem deste critério de que é necessário fazer... É necessário fazer ou gerar novos cristãos, não é? Não só gerar novos cristãos, como quando cada um de nós faz a experiência de aderir a Jesus Cristo, perceber que nasce para uma vida nova. Ser cristão é uma coisa boa. Nós, na nossa sabedoria popular, temos isto. O que é bom, ou é pecado ou faz mal. Há qualquer coisa aqui que nos está a faltar, porque o povo diz isto. Com a sua sabedoria diz o que é bom, ou é pecado ou faz mal. Logo, há aqui uma discrepância entre o que é a verdadeira experiência do Evangelho e aquilo que nós temos sido capazes ao longo dos anos de lhes comunicar. A tua terceira sugestão é muito curiosa, diz-me lá. Na minha terceira sugestão, quando tu me perguntaste 2 ou 3 livros e tal, eu lembrei-me depois de um que é de um autor recém-falecido, o Luís Sepúlveda, que nós nos recordámos, foi uma doença muito mediática, porque ele, se a memória não me atraiçou, foi a primeira pessoa a ser noticiada em Portugal com Covid-19. Porque ele tinha estado na Póvoa de Varzim, aqui bem perto, naquele certame que é as correntes de escrita, não é? Ele tinha estado aí. E ele é um escritor chileno, que eu gosto muito, já li vários textos dele. E há um que é Histórias de uma Gaivota e de um Gato que ensinou a voar. Que de facto aquilo tem uma novela, uma história lindíssima, cheia de ensinamentos, em que há uma maré negra, portanto há um petroleiro que derrama muito petróleo no mar, e uma gaivota que estava, digamos assim, a gerar num ovo, estava a chocar um ovo, como nós dizemos popularmente, não é? É apanhada pelo crudo e sabe que vai morrer e pede ao gato para olhar pelo seu ovo, não é? E então é um gato que tem que deixar que o ovo acabe o seu tempo de gestação, e depois um gato tem que ensinar uma gaivota a ser gaivota. Estás a ver a história? Mas eu de ti só tenho livros com animais. Eu lembro-me, também sugeriste-me um que era sobre o pinguim do iceberg. Estava a ver se me lembrava aqui do nome. Que é sobre a questão de gerir e de gestão, de gestão e tudo mais. Foi um livro que também disse: o homem gosta de animais. Não, mas é só para concluir a ideia. A questão é que o gato não quis que a gaivota recém-nascida quisesse ser um gato. Esforçou-se sempre para que a gaivota fosse gaivota. Sim. Inclusivamente, incentivou-a a que ela voasse.
E não contente com isso, para ser ajudado, tenho uma série de amigos gatos com ele, que os gatos todos vão ajudar a gaivota a voar, ou seja, ajudar a gaivota, incentivá-la, dar-lhe Uhum. dicas para que ela voe, ou seja, estão a ensinar a gaivota a ir-se embora. Isto é que é amizade. Quer Sim, dizer, se eu sou amigo de alguém, eu dou-lhe todas as condições para que ele vá, onde ele for mais feliz. Que ele seja aquilo para que nasceu. E mais, depois tem uma preocupação. Este texto é dos anos 90, já é antigo. sim, Tem uma preocupação ecológica muito interessante, que hoje estamos a retomar, não é? Porque, efetivamente, nós, depois da Laudato Si, já estamos mais conscientes um bocadito, mas uhum, nós estamos a matar o nosso claro. meio ambiente. Estamos a cabo dele, não é? Para quem depois talvez não tenha ser percebido, esta é a semana, não é, de comemorativa Sim, da Laudato Si, sim. da Laudato Si, portanto, Sim, de sim. facto é se calhar um outro tema que poderei trazer aqui estas pequenas conversas. Luís, muito obrigado pela tua presença. Nós já vamos ter que marcar outro encontro, porque creio que havia expectativas de alguns de falarmos sobre esta questão toda dos ambientes digitais, da fé no ambiente digital e tudo. Portanto, para não defraudar expectativas de alguns dos nossos ouvintes, vamos ter que marcar um novo encontro, está bem? Muito obrigado por esta conversa Ao muito dispor. agradável. Eu, de seguida, também vou deixar aqui as imagens dos livros que o Luís sugeriu e aproveito para também fazer este convite a visitarem a página da Livraria do Diário do Minho durante esta semana. Dado estas boas sugestões, faremos também umas promoções ao nível das sugestões, que é para poderem comprar com algum desconto, e porque é sempre bom também colaborar e ajudar na cultura e de que as pessoas também, estando em casa, possam ler um bom livro. É esse o propósito destas conversas, sugerir bons livros para todos nós crescermos mais um bocadinho. Muito obrigado também a todos os que nos acompanharam, foi muita gente. Hoje já tentei ler aqui alguns dos comentários, mas muita gente agradece esta nossa conversa. Portanto, boa noite a todos e na próxima semana marcamos novamente encontro, próxima quinta-feira, já com o novo convidado, onde falaremos sobre algumas questões ligadas ao mundo da saúde, com o padre Jorge Vilaça, que tem feito um trabalho extraordinário com a linha de apoio gratuita, de acompanhamento e escuta espiritual e no âmbito também da psicologia. E, portanto, acho que é sempre um bom contributo também trazê-lo aqui. Muito obrigado a todos, então, que nos acompanharam e até à próxima semana. Grande abraço.